chicos del segundo ano, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre dois tempos verbais, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Então vamos lá? Despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaron en su pelo y en sus labios. Llevaba el mismo destino
Aqui temos a letra da música El Muelle de San Blas e podemos observar que existem vários verbos no pretérito. Vocês sabem quais são eles? Vou dar como exemplo esses 3 verbos: jurou, volveria e esperaria. Vamos ver a que tempo verbal ele pertence? Pretérito perfeito ou imperfeito? Então, chicos, gostaram da música que eu deixei aí para vocês? O título dela é Em El Muelle de San Blas e foi gravada por um grupo de pop rock mexicano, Maná. Eu acho que vocês já conhecem. Agora nós vamos ver as diferenças que existem dentro dessa música. Nessa música aparecem 2 tipos de verbos, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E para começar, vamos ver o pretérito perfeito. Você sabe qual é o nome correto para esse tempo verbal? Pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido? Bom, para quem falou os 2, acertou. O pretérito perfeito ou pretérito indefinido representa ações passadas ocorridas apenas uma vez num período de tempo e que já foram terminadas. Ayer comi um plato de pasta. Ontem comi um prato de macarrão. Vamos à conjugação desse tempo verbal. Aqui temos 3 desinências, mas apenas 2 conjugações. Os verbos terminados em ar formam uma conjugação, e os verbos terminados em er e ir formam a outra conjugação. Lembrando que esses 3 verbos são verbos regulares, ou seja, o seu radical não muda. Para conjugar os verbos, basta deixar o radical e trocar a parte final do verbo. Para cada pronome personal, há uma conjugação correta. Então, vamos aos verbos que terminam com ar? E aqui vamos usar como exemplo o verbo amar. Então, vamos lá? Yo amé, tú amaste, él, ella y usted amó, nosotros amamos, vosotros amasteis y ellos, ellas y ustedes amaram. Os verbos terminados em er e ir são conjugados da mesma forma. Vamos usar como exemplo os verbos comer e abrir. Começando pelo verbo comer. Yo comí, tú comiste, él, ella y usted comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos, ellas y ustedes comieron. Agora vamos ao verbo abrir. Yo abrí, tú abriste, él, ella y usted abrió, nosotros abrimos, vosotros abristeis, ellos, ellas y ustedes abrieron. Note que aqui os 3 verbos são regulares, ou seja, o seu radical não teve mudança na hora da conjugação. Mas nem sempre isso acontece. Temos muitos verbos irregulares. Vamos dar uma olhadinha em alguns deles? Aqui temos o verbo andar, caber, decir, estar, hacer, poder, poner, querer, saber, tener, traer e venir. Bien, chicos, espero que tenham entendido como se conjuga os verbos no pretérito perfeito ou indefinido. Agora nós vamos ver como se conjuga os verbos no pretérito imperfeito, também do modo indicativo. Ele é um verbo um pouco mais fácil, porque quando falamos em verbos irregulares, só temos 3 nesse tempo verbal. Então vamos ver? O pretérito imperfeito designa ações que se repetiram no passado, como hábitos. De niño leía todos os dias com mi madre. Ou também serve para descrever coisas no passado, como também pessoas e lugares. Nuestra antigua casa tenía 2 plantas. Vamos à conjugação do pretérito imperfeito no indicativo? Aqui também temos 3 desinências, os verbos terminados com ar, er e ir.
mas também temos apenas 2 conjugações. Os verbos terminados com ar se conjugam de uma maneira e os verbos terminados com er e ir se conjugam de outra. Vamos aos exemplos? Aqui temos o verbo trabalhar. Eu trabalhava, tu trabalhavas, ele, ela e usted trabajava, nosotros trabajábamos, vosotros trabajabais, ellos trabajaban. Vamos usar de exemplo o verbo comer. Eu comia, tu comias, ele, ella e usted comia, nosotros comíamos, vosotros comíais e ellos comían. E para finalizar, vamos conjugar o verbo beber. Eu bebia, tu bebias, ele, ella e usted bebia, nosotros bebíamos, vosotros bebíais, ellos, ellas e ustedes bebiam. Mas assim como o pretérito perfeito, também existem os verbos irregulares no pretérito imperfeito. Só que, como foi falado antes, é um pouco mais fácil, porque só existem 3 verbos irregulares no pretérito imperfeito. Vamos ver quais são? São eles: o verbo ir, o verbo ser e o verbo ver. O verbo ir: eu iba, tu ibas, ele, ella e usted iba, nosotros íbamos, vosotros ibais e ellos, ellas e ustedes iban. O verbo ser: eu era, tu eras, ele, ella e usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas e ustedes eran. E por último o verbo ver: eu veía, tu veías, ele, ella e usted veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos, ellas e ustedes veían. E aí, chicos, entenderam sobre o pretérito imperfeito, como é a sua conjugação e sobre os seus 3 verbos irregulares? Espero que sim. E para comprovar isso, eu vou deixar para vocês uma tarefinha para a próxima aula. Lá na primeira parte do livro, na página 37, tem uma interpretação de texto para ser feita. Então, vocês vão fazer essa página 37. Também vão fazer a página 39 e 40, que é quanto à conjugação desses 2 tempos verbais, ok? Espero que sim, espero que na próxima aula estejam todos com essa tarefinha feita. E aí, ficamos por aqui, terminando essa videoaula. Um besito para vocês e até a próxima!